Boa noite, pessoal. Esperar todo mundo entrar para começar a live. Eu sou a Beatriz, nutricionista responsável pela Nutri-Escolar. Já fiz várias lives aqui dentro do Instagram do Ciesp, falando sobre os novos protocolos, estão todas salvas. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a legislação, sobre todas essas novas determinações, é só vocês procurarem por aqui mesmo, tá? Só para falar rapidinho, a Nutri-Escolar é uma empresa especializada em nutrição para berçários e escolas infantis. E hoje eu vou fazer uma live com uma coordenadora pedagógica de berçário, que é a Letícia, e juntas a gente vai falar sobre essa reabertura. E além de ficar focando nesses pontos aí sanitários, né, de vigilância sanitária e tudo mais, a gente vai falar bastante sobre a introdução alimentar, sobre o cuidado com o lactário, com os refeitórios, atividades sensoriais com os bebês, né? Então, vamos entrar nesse universo aí de berçário. Eu vou chamar a Letícia para entrar aqui na live. Pronto. Esperar ela entrar, ela tá entrando. Aê! Entrou. Olá. Boa noite. Está um pouquinho cortada. Peraí, Lê, coloca um rapidinho. pouquinho. Peraí. Vou ajustar Isso. Peraí. Oh, meu Deus. Tava tudo certo, gente. Tava tudo organizado. Tá ótimo agora. Aqui. Peraí. Peraí, rapidinho. Só mais um minuto. Tá conseguindo visualizar, Bi? Tá ótimo agora. Tá? Tá. Que pra mim não tá aparecendo, não. Peraí. Tudo certo. Eu vou entrar novamente. Então vamos esperar. Deixa eu chamar de novo aqui. Pessoal que está entrando agora, eu sou a Beatriz, nutricionista responsável pela Nutri-Escolar, empresa de assessoria especializada em berçários e educação infantil. Vou fazer uma live com a Letícia, que é uma coordenadora pedagógica de berçário e educação infantil também, falando tudo sobre esse universo de berçário, tá? Então vamos lá, a Letícia está entrando de novo. Agora. Aê, agora sim. Boa Se apresenta noite. para o pessoal aí. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Letícia, sou pedagoga. Atualmente coordeno um berçário e uma escola de educação infantil. Já trabalho com educação há alguns anos, tenho algumas especialidades e uma delas é berçário. E hoje na nossa live a gente vai conversar um pouco sobre o universo do berçário, esse retorno escolar, os cuidados, falar um pouco dos manipuladores, dos funcionários. Eu acho que tem bastante coisa para gente conversar. A gente tem que até se policiar, né, Bia? Porque senão a gente O tempo passa muito rápido, tem tanta coisa para falar, né? A gente vai deixar os últimos minutos para responder algumas perguntas. E eu acho que é isso, né, Bi? É isso aí. Então é isso, gente. Vão escrevendo para nós aqui se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês tiverem aí algumas questões específicas, que no final a gente vai separar uns 10 minutos para responder todas essas dúvidas de vocês. Só para resumir um pouquinho em relação ao universo da nutrição no berçário. Eu vou falar para vocês sobre as novas recomendações e obrigatoriedades que estão nesses protocolos sanitários do governo, de vigilância sanitária, do próprio Ciesp, né, que criou um protocolo de reabertura de escolas. Então, tem muitos pontos aí de orientação que eu estou seguindo do Ciesp. Além disso, vou falar bastante sobre lactário, sobre os refeitórios, sobre introdução alimentar, atividades sensoriais e, enfim, todos esses pontos aí. Eu gostaria também de salientar para vocês que a gente não pode esquecer que o berçário é uma continuação, na verdade, né? Com os bebês que já estavam
frequentando e fazendo todas as atividades, todo aquele desenvolvimento na área da alimentação, em todas as outras áreas que a Letícia vai falar aqui bastante para vocês. Então, a ideia é que todos nós, que a gente esteja muito seguro, né, nesse momento do retorno, para conseguir dar andamento. Pais, né? Exatamente. Dá uma resumidinha aí, Leno, que você vai falar também para o pessoal, por favor. A gente vai falar muito dos pontos pedagógicos, que para o bebê é um pouco diferente da educação infantil, mas enquanto atividades, enquanto higienização de brinquedos, os manipuladores da cozinha, comida transportada, os funcionários berçaristas, quais são os cuidados que vão ser necessário nesse retorno, os EPIs necessários tanto para o adulto, que seriam os funcionários, quanto para as crianças, os bebês, que o protocolo muda um pouquinho, é um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho do protocolo sanitário, que já saiu, então a gente já tem agora como se mexer, então as escolas eu acho que já estão meio que se preparando ou já preparadas para esse retorno, então eu vou falar um pouquinho disso também. Um pouquinho da coordenação junto com a nutrição, o que isso vai trazer de benefício para dentro da escola, esse conjunto, essa parceria, o que pode trazer é um reforço a mais para que os protocolos sejam cumpridos, feitos, e a gente está ali sempre. Eu acho que o convívio diário é que vai trazer positividade para a gente. Sim, e eu falei aqui no comecinho, mas eu acho que muita gente entrou depois disso. Tem várias lives salvas que eu fiz aqui no Instagram do Ciesp falando sobre esses novos protocolos. E tem um anterior que eu e a Letícia fizemos juntas já, que também está salvo nessa página. Então, como a gente tem muita coisa para falar, a gente vai falar de uma forma resumida aí sobre algumas das novas regras, porque já falamos anteriormente. Mas se surgir alguma dúvida, vocês, por favor, escrevam aqui para nós, tá? Lê, você quer falar resumidamente sobre os cuidados na entrada dos funcionários, esse tipo de coisa nos berçários? Como a gente já tinha falado na outra live, você também já tinha feito vários materiais da gente falando do EPI necessário, do cuidado, da higienização. Acho que para o berçário a gente vai manter o mesmo protocolo. Então, os funcionários, além de usar a máscara de nariz e boca, vai ter que usar a face shield para um reforço melhor e para cuidado mesmo. Então, vai usar as duas máscaras. A higienização das mãos. E a gente vai continuar com o processo de comunicação interna. Então, em todos os espaços, a gente vai colocar a comunicação interna e ilustrativa para que esses funcionários sempre se lembrem, porque na correria acaba esquecendo do que tem que fazer ou de qual é o tempo de trocar as máscaras. A gente tinha conversado de máscaras coloridas, então, pensando em um funcionário em período integral, a gente utilizar essas máscaras de diferentes cores para a gente saber que a cada 2 horas ele precisa trocar. Então, a gente precisa de uma planilha para fazer esse controle. Eu acho que a coordenação da escola precisa estar junto com esses funcionários, trazendo segurança e ajudando nesse controle para que isso funcione. É possível funcionar, mas é novo, né? Então, por exemplo, eu tenho escolas que antigamente também não faziam certos protocolos. E tem escola que já fazia parte deles, que é o meu caso. A gente já adotava vários protocolos que hoje é obrigatório. Então, para a gente está sendo mais tranquilo, assim, entre aspas, porque a gente já aplicava os protocolos. Então, a gente só está agora o quê? Tentando adaptando, que é muito mais fácil a gente adaptar do que começar do zero. Do que implantar, infelizmente, tem escolas que vai ter que começar do zero. E começar do zero é começar treinamento desde agora, chamar esses funcionários para conversar e explicar qual que é a situação, porque precisa fazer, então é obrigatório, tem que ser feito. E isso tem que ser feito não só para as crianças de berçário que estão retornando, como para os funcionários também. Então, é segurança de saúde para todos. Então, eu acho que cuidados pedagógicos, quando a gente fala de cuidados pedagógicos para bebê, a gente tem que se preocupar mesmo com higienização. Porque a gente fazendo a higienização correta, a gente consegue manter todas as nossas atividades, né? Então, a atividade sensorial, a gente tem os grupos, a gente pode fazer grupos menores. Então,
dependendo do número da turma, fazer 3 ou 4 grupos, separar as funcionárias. Então, se a escola tem um espaço físico bacana, seria legal separar por espaços. Então, enquanto um está no parque, o outro está no ateliê, o outro está em uma outra sala fazendo atividade e atividades lúdicas, respeitar o distanciamento que é de 1,5 metro. Isso a gente vai falar mais na frente, mas do sono, da alimentação, no refeitório. Então, a higienização das mãos das crianças, porque é muito difícil a criança lembrar toda hora, é bebê, né? Então, a gente tem que fazer. Então, a diferença do berçário para a educação infantil é que a gente tem que pensar na nossa segurança e na segurança da criança. Porque a gente vai ter que monitorar o quanto que a gente vai lavar a mão desses bebês, o quanto, que horas que é para fazer a troca, higienizar o trocador, jogar se tiver a proteção, jogar a proteção fora. Aí, então, os cuidados dos bebês em berçários é muito maior, e porque a gente precisa pensar pelos dois e pelas famílias também, porque daí a gente precisa passar toda a segurança para os pais, né? Meu filho está voltando para a escola, mas ele está em segurança, os protocolos estão sendo feitos e eu estou tranquila. Porque também se a gente não passa essa segurança de higienização, de limpeza, de cuidado, de zelo, aí a gente não consegue fazer esse retorno com qualidade. E com os pais tranquilos, né, também. E eu acho que é importante falar, Letícia, que a maioria dos bebês e crianças são assintomáticos, né? Sim. Então, um dos principais motivos que a gente frisa tanto sobre os equipamentos de proteção individuais é para a própria saúde dos funcionários. Sim. Né? Porque imagina eles têm contato com algum bebê que possa estar infectado sem nenhum sintoma, e esse funcionário pegar e passar para o outro, e aí todo mundo acaba ficando, demanda, até quem mora com esses funcionários. Então é por isso que realmente tem que ter essa atenção. E como a Letícia falou, a gente tem lives anteriores aqui, extensas, falando só sobre isso, tá? Então quem tiver curiosidade, quem quiser ver mais a fundo, tudo isso vem a partir dos novos protocolos do governo, da Vigilância Sanitária, do CIESP. E mesmo que a gente ainda não esteja seguro quanto à data de retorno, a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer. Então, a gente realmente precisa estar preparado para isso, né? Sim. A gente precisa saber como que vai organizar, como que vai funcionar. Sim. Para a gente ficar seguro, exatamente. Para que todos estejam seguros, né? Sim. Não adianta deixar para uma última hora e de repente a escola vai abrir e ficar todo mundo aflito, né? Se tá fazendo certo, se não tá, principalmente pensando em bebê. Sim. Como é que faz se você não tá realmente preparado, né? Sim. E pensando em bebês, rapidinho, Bia, não te cortando. Claro. Pensando em bebês abaixo de 24 meses, conforme a nota alerta da Sociedade Brasileira do Pediatra, do dia 25 de 2020, o uso de máscaras nesses bebês podem causar sufocamento, então não é aconselhável. Então é por isso que hoje as berçaristas e as funcionárias dos berçários precisam utilizar a máscara de nariz e boca e a face, porque daí é uma segurança maior, não só para a criança, quanto para os funcionários também. Sim, sim. Entrando um pouquinho aí nos assuntos pertinentes à nutrição, eu queria começar falando sobre o refeitório. Eu vi que teve uma pergunta aqui sobre como manter o distanciamento social dos bebês. É claro que nas salas em que eles ficam, fazendo as atividades, etc., a realidade é diferente. Você vai falar, né, como que vai fazer. Mas, pensando em refeitório, a gente sabe aí que a determinação é que as crianças, que os alunos, os bebês, estejam a 1,5 metro de distância entre si. Ou seja, é muito importante que um pouco antes da abertura, os berçários façam uma pesquisa prévia com as famílias para ter um número médio dos bebês que vão voltar. Então, como que vai separar isso? Vai dar para fazer nos mesmos turnos? Pela quantidade de bebê, pelo espaço que vocês têm dentro do refeitório? Vai precisar de outros ambientes? Então, essa pesquisa prévia é muito importante para que a gente possa organizar, né, para esse que tenha retorno. Um número, né?
Exatamente, para que esse retorno esteja organizado, que os ambientes estejam organizados, sempre já demarcados os lugares em que os bebês vão ficar para comer, para que não seja algo assim de última hora, vamos fazer em tal ambiente, resolve na hora. Não, não dá certo, fica todo mundo nervoso. Então já tenham isso na manga, né? Já saibam aí uma média da quantidade de criança frente a cada etapa de reabertura. E uma dica, dependendo do tamanho do cadeirão, por exemplo, é colocar um bebê, pular um cadeirão ou pular dois cadeirões, e aí eles ficam nesse distanciamento que será necessário. Vai depender muito do espaço físico da escola, do tamanho do refeitório. Quando a gente fala em distanciamento para bebê, a gente até dentro de um refeitório onde tem o cadeirão e a mesa coletiva, fica fácil para a gente fazer. Porque ou você vai pular um cadeirão respeitando 1,5 metro, porque isso é obrigatório, e aí fica fácil para... Agora, quando você fala em distanciamento em atividade... É outra coisa, né? É outra coisa. Porque no refeitório o bebê vai estar sentado ele vai estar sentado, não preso, mas ele vai estar no cadeirão vai estar sentado. Em um modelo, em um formato que ele não vai sair. A gente não pode prender, isso é muito importante, quando a gente fala em atividades e distanciamento durante a rotina escolar. A gente não vai ficar com essa criança presa em cadeira, segurando no colo. Não, gente, não tem propósito a criança voltar para a escola. A criança tem que brincar. É claro que daí eu vou precisar de uma demanda maior de funcionário, se a escola já tem isso, ou eu vou fazer grupos pequenos. Então, agora é hora do lúdico com 3 crianças, onde vão 2 professoras para poder fazer a brincadeira, a dinâmica, o sensorial com aquelas crianças. Porque é difícil, o bebê vai engatinhar, o bebê vai querer andar, os que já estiverem andando. Então, não dá para se falar em distanciamento na hora é possível, é por isso que a gente fala que é bom fazer grupos pequenos, porque daí você consegue, com qualidade, atender o lúdico, trabalhar os eixos com essas crianças e estimular, que é isso que a escola precisa fazer com os bebês. Sim. Mas no refeitório é muito mais fácil você fazer esse distanciamento, porque a criança realmente está ali para fazer a alimentação e o objeto que está ali envolvido acaba deixando ela por aquele momento tranquilo ali, sem a gente precisar manipular muito, né? Sim. Então Bia, a dica seria essa. Para as funcionárias oferecer o almoço, elas precisam estar de luvas? Para esse momento, sim. A luva descartável, gente, é só para manipulação com alimento pronto. Então, quem for montar os pratinhos dos bebês e forem servir, né, as refeições, elas precisarão estar, sim, com as luvas descartáveis. Eu já tive muita pergunta sobre essas luvas. A gente sabe que é caro, né? Então, pode ser aquelas luvas descartáveis de plástico também. Que depois dá para higienizar. Na verdade, ela é descartável, né? Tem que ser descartável. Aquelas de plástico transparente, sabe? Aquele plástico fininho. Tá. É uma sugestão. A gente falou da outra luva, mas daí era aquela luva para higienização, né? De coisas, que daí ela pode ser reutilizada. Mas para servir o pratinho das crianças, para oferecer essas refeições, a luva precisa ser descartável. Então, ela pode ser a luva de látex, essa que a gente conhece, que inclusive tem coloridas, enfim. Ou pode ser aquela de plastiquinho descartável também, que é bem mais barata. O importante é que seja uma luva descartável. Perfeito. E aí, a gente abre aquela lacuna, né? Não é porque a professora, o profissional que está fazendo o prato dos bebês e oferecendo está com a luva descartável, que ele pode ficar tranquilo. Na verdade, se ela encostar em qualquer outra superfície com essa luva, ela vai precisar trocar. Na troca dos turnos, ela vai precisar trocar essa luva. Então, precisa ter todo um cuidado na manipulação, inclusive por conta da luva descartável. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está com equipamento de proteção individual e que a gente não precisa ter tanta atenção. Mas não. Esses funcionários precisarão ser devidamente treinados sobre os momentos certos e como fazer a troca dessas luvas, né? O descarte dessas luvas, enfim. E além da luva, uma touca no cabelo, máscara de boca e nariz e o face shield. Tenho falado muito também
sobre uma possível proteção para o uniforme. Né? Se forem funcionários que ficam rodando dentro da escola, em vários ambientes, uma sugestão seria algum tipo de avental de TNT reutilizável, avental que a própria, como o avental da nutricionista, ou avental descartável, para proteger, né, a roupa que pode estar um pouco suja, enfim, desse profissional que fica em outros ambientes da escola. E aí, como a Letícia falou, a gente precisa cumprir esse 1,5 m. Podemos já deixar determinado onde serão esses espaços, com espaçamento entre os cadeirões, então pula um, pula dois, enfim. E se caso for uma mesa compartilhada, preferencialmente na diagonal, de uma forma que os bebês também cumpram aí 1,5 m de distância. Outra coisa bem importante é que é necessário fazer uma desinfecção rápida na troca dos turnos. Então, vamos supor, vai vir uma turminha de bebê para fazer a refeição. Nessa troca, rapidamente o funcionário vai fazer a desinfecção das superfícies, com álcool 70% preferencialmente. Existem vários outros produtos liberados pela Vigilância Sanitária que podem ser utilizados também, tá? Essa listagem está na Vigilância Sanitária. A única coisa é que existe uma diferença entre os produtos para higienização e produtos para desinfecção. Nesse caso, a gente está falando de desinfecção, por isso que eu sugiro o álcool 70%, porque é bem fácil colocar num borrifador. Usa um Perfex para ajudar a limpar a superfície, descarta esse Perfex e acabou. Panos de pano, enfim, estão terminantemente proibidos, já eram antes, agora nem se fala. Então, o que a gente pode usar é o Perfex ou o papel toalha não reciclável, que na verdade não vai render tanto, né? Porque ele molha bem rápido. Então, a minha sugestão é realmente Perfex. Nessas empresas que vendem produtos de limpeza para uso comercial, elas vendem aqueles rolos bem grandes de Perfex, sai bem mais em conta para as escolas. Então, eu falei sobre o distanciamento, cadeirões, mesas coletivas, higienização antes e após as refeições, que é a desinfecção. E aí eu já entro na estrutura do lactário. Deixa eu só falar uma coisa, Bi, antes da gente encerrar. A gente, quando fala de EPI, parece que a gente vai transformar a escola num centro médico, né? E pensando assim, em bebê que assusta com qualquer coisa, imagine você receber um bebê com máscara de boca e nariz, a face, o avental, a touca na cabeça. Então, a minha sugestão, e talvez é o que a gente aplique aqui hoje, é usar um material mais lúdico. Existem face shield com bonequinho, com desenho. A máscara pode ser um pouco mais colorida. A gente já vai trabalhar com máscara com cores a cada 2 horas. Mas além da cor, pode vir com desenho. Por exemplo, os manipuladores da cozinha, quando for levar a comida para o berçário, ou até para a educação infantil também, vir com um formato um pouco mais lúdico, porque eu acho que isso vai trazer confiança e a criança vai se sentir um pouco mais à vontade ao ver os manipuladores, as funcionárias, as berçaristas Sim. ali ofertando a refeição. Então, é uma dica, assim, as escolas que consigam e que têm a possibilidade de encontrar esse EPI um pouco mais lúdico, eu acho que vai ajudar muito no processo do retorno. Até eles se adaptarem, ficar mais tranquilo e ver que isso é uma rotina por enquanto. Tudo que a gente puder oferecer de lúdico para o bem-estar assim, das crianças e para a segurança também e para o conforto das famílias, de saber que, olha o cuidado que a escola teve de ter uma face shield, sei lá, bonitinha, colorida, uma máscara de desenho, enfim. Eu acho que se é possível fazer, assim, então... É possível, e eu acho que você tem total razão, porque a gente está falando de berçário e educação infantil, né? Sim. Então, como fazer isso de uma forma legal, né? Por que não Legal. pensar numa forma legal? E já que Sim. você tocou nesse assunto, também tem um outro ponto aqui bem importante. Nesse protocolo do governo, saiu que não é permitido, nesse momento, na reabertura da escola, as atividades com alimentos. Né? E a gente sabe que isso é muito importante para bebê, para criança. Na verdade, existe todo um desenvolvimento em várias
áreas, né, de Sim. desenvolvimento humano, enfim, que dá para fazer com a alimentação relacionada à pedagogia. E, na verdade, eu até conversei bastante com a Letícia sobre isso, eu vou pedir para ela falar aqui. Mas uma sugestão seria que no momento dessas refeições, em que obrigatoriamente os bebês estarão cumprindo o distanciamento social, cada um com o seu pratinho, né, com a sua comidinha, por que não, nesse momento, fazer uma atividade sensorial com algum dos alimentos que estão nesse pratinho? O Que já que que você acha esteja no disso? cardápio. Eu O que acho que que você assim, acha foi disso? proibido mesmo no protocolo fazer atividades sensoriais com o alimento, por segurança, por conta de contaminação. Porque a maioria dos berçários de escola infantil não tem condição de ter Não um tem material para cada um, né? para Por cada isso que um. foi proibido. Sim, Esse é sim. o motivo, né, dessa Sim, proibição. e proibiu pensando assim em escolas de pequeno, médio e grande porte, não importa. Porque tem escolas de porte maior que conseguiria fazer esse Sim, protocolo. Mas daí não pode para um, não pode para ninguém. Então, assim, o que, sim, que a gente já conversou muito, eu e a Bia, enquanto as atividades sensoriais, que faz uma diferença tremenda no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. E a gente pensou em quê? Uma sugestão, por exemplo, no cardápio vai ter beterraba. E aí a gente conversar com o pessoal da cozinha e pedir para que faça uma quantidade maior. E aí a gente, sei lá, cortar em palitinhos, o que caiba na mão da criança. E além do prato, de repente a professora está lá oferecendo, e a criança está manipulando o alimento. Então, assim, não é para ser difícil, é para ver o que tem no cardápio, o que é possível ser retirado e feito um pouco a mais e oferecer naquele momento. Precisa fazer isso no almoço ou no jantar? Não, acho que fazer uma vez por dia ou 2 vezes por semana é legal, essa criança está fazendo. Seria uma sugestão. Tem escola que pode achar que isso fique caro ou que fique difícil nesse retorno, que tudo é tão novo, as coisas têm que ser feitas muito à risca para não dar sim. Tem que ver o que é problema. possível, né? Tem que ver o que é possível. Agora, se eu acho, se tem uma gestão, uma coordenação que acompanhe, uma nutricionista que oriente e uma equipe de cozinha legal que aceite, compra, cara, eu acho que dá para Precisa fazer. funcionar. Todo mundo Precisa precisa estar em sintonia, né? todo Isso que mundo. é o mais E, inclusive as importante. terceiristas, que são elas que vão estar ali Sim, na no frente, dia a dia mesmo. no dia a E dia, isso não precisa aplicando. ser todos os dias também. Pode ser uma vez por Não. semana, pode ser uma Eu acho vez que a uma cada vez 15 por semana dias, entendeu? eu acho Dependendo da ótimo. realidade, né? Eu E acho. pode Eu ser acho que feito com super funciona. vegetais também, com folhas, Pode. né? Não Com só com folhas, legume, sim. com qualquer item que vá no prato. Ah, um pouquinho de feijão a mais, um pouquinho de arroz a mais, um pouquinho de aveia, de quinoa, de Para vegetal, de facilitar, tem que legume. ser alguma coisa que tenha no cardápio, porque já está Sim. sendo ali construído, feito. É só fazer um pouco a mais e E manipular para as pronto. crianças. Isso. E aí é Isso só legal, não porque continua estimulando, né? Sim. Isso só não pode virar uma atividade projeto. Então, por exemplo, você não pode colocar isso na sua grade. Que nem a nossa escola tem grade de atividade sensorial, tem acompanhamento, Uhum. a gente marca atividades com a Nutri, enfim. Isso não pode ser feito agora. Como não pode ser feito outras atividades físicas de contato que também não foram liberadas. Então a gente precisa respeitar. Mas eu acho que conversando com a cozinha, alinhando com a gestão, é super possível fazer. Sim, com certeza. Funciona super E bem. vamos entrar em lactário agora, que Vamos. eu acho que nós duas podemos falar bastante também. Então, assim, Sim, pensando em lactário, a gente tem o leite materno, que as sim. mães entregam na escola. Uma sugestão seria que para as mamães que puderem entregar para vários dias, preferencialmente, quem Fazer o sabe para uma estoque. semana, fazer um estoquezinho, é melhor, porque a gente tem que ter muito cuidado sempre com tudo que está vindo de fora. Então, na entrada da escola, esses recipientes terão que ser desinfectados com álcool 70%. Isso vale também para as fórmulas, para qualquer leite em pó. Eles só poderão ser aceitos lacrados. As embalagens vão precisar ser desinfectadas na entrada da escola também. E eles terão uma etiqueta de validade de 1 mês. Passando esse mês, se sobrou fórmula, se sobrou leite em pó,
a escola pode devolver às famílias ou vai ter que fazer o descarte, tá? Não pode ficar na escola e não é permitido fazer o recebimento dessas fórmulas de leite em pó sem estarem lacrados. Isso, gente, é mesmo antes dessa pandemia, tá? É uma regra que a gente já cumpria há muito tempo. Sim. E o leite materno, ele pode ficar por 15 dias congelado ou por 24 horas na geladeira. Então, é por isso que a gente pede que para as mamães que conseguirem aí mandar uma quantidade maior para fazer um estoque, porque o berçário consegue deixar por 15 dias no congelador, né? Sim. Aí, Bia, por exemplo, as mamães que trouxerem o leite congelado pedra, ok, a gente vai colocar no freezer e vai manter 15 dias. As mamães que trouxerem os leites fresco, pode ser uma ou duas. Ai, tirei 200 ml e fracionei em 4. Você vai ter que usar esse leite na rotina escolar com a criança. Não é isso? Sim, Você não vai poder exatamente. congelar. Você só vai poder congelar o leite que chegar congelado, que você vai só higienizar a embalagem do leite e vai E já manter no guardar de freezer. novo. Por exemplo, hoje, aonde eu trabalho, eu tenho um freezer que é só para leite materno, dentro do lactário. Tem escolas, Bia, que não tem essa possibilidade. Um freezer só ou 2 freezers, mas que ficam dentro da cozinha. E daí, como Sim. que funciona esse processo? É separado? Como que é? Eu pelo menos trabalho sempre organizando, segmentando. Então, para Tá, aquelas escolas que têm até mesmo aquela geladeira simples, que tem o freezer em cima, né, aquela parte sim, pequenininha, pegar uma caixa organizadora que caibam esses leites e deixar é. dentro de uma caixinha, sempre tudo bem organizado. Tem jeito para tudo, né? Não Tem precisa para ser o tudo. melhor equipamento, o mais caro, não. É só pensar na prática como que dá para E fazer uma pedir para as forma famílias identificarem o leite. identificado, com a Por exemplo, data e tudo é mais. importante que a família já traga isso pronto. Então, por exemplo, a gente não faz isso na escola. Ah, trouxe aqui o leite, ó, Letícia, tirei agora, tal hora. Não, então eu preciso que você coloque esse registro. Porque daí é Ele uma precisa vir com o nome segurança. do bebê e com a data, tá? Isso é bem Nome, importante. sobrenome, data e quantidade ml do leite. Isso Isso. é E importantíssimo. aí, quem está fazendo o controle desse leite materno congelado, enfim, tem que ter essa organização, né? Dentro da Tem que ter escola, uma cada, planilha. cada berçário tem a sua organização. Sim, Isso não pode falhar, né? De não jeito pode. nenhum. O Não que pode vai porque mudar nesse momento é é a um entrada na controle para a escola e a família. desinfecção. É um controle para a família e é um controle para você, para saber quanto que a tua criança está mamando, se tá certo a quantidade que ela está mamando. Então, um bebezinho que ainda não come, que só faz uso de leite materno ou de fórmula, você precisa saber quantos ml em rotina escolar esse bebê está comendo e se ele está aceitando ou não, para não ter baixo peso, para não ter anemia, para não ter uma série de coisas. Então, esse controle, além de cuidado e de zelo, você também precisa ter o controle de alimentação. Então, é Sim. importantíssimo você ter todas as informações e uma planilha, uma comunicação interna, um caderninho, uma prancheta, alguma É. coisa onde você consiga depois extrair essas informações, passar para o cliente e passar para a gestão para poder ter um acompanhamento dessa criança. Sim. E aí, um outro ponto importante de lactário é que, em relação à estrutura e tudo mais, é bem parecido com a cozinha, né? Então, o distanciamento social, se tiver mais de um funcionário lá dentro, os EPIs necessários, que a gente já falou. E o importante, gente, todo o controle de qualidade. Então, temperatura de equipamentos de refrigeração precisa ser todos os dias anotada numa planilha específica. Tem todo um controle de qualidade da nutrição, né? Que não é por conta desse momento de reabertura de escola. A gente Já precisa se ter sempre fazia esse isso, né? controle. Isso já precisa ser feito sempre, né? Então, além desses pontos de higiene, de tudo mais, eu estou frisando aqui para vocês a necessidade de ter esse controle de qualidade com o nutricionista fazendo averiguação, tá? Ele precisa carimbar, deixar essas planilhas assinadas. Então, isso é bem sério. Porque como que você vai deixar, por exemplo, um leite materno no equipamento de refrigeração que não alcance uma temperatura adequada?
Correto. né? Uhum. Então é bem delicado. Fora todas as outras comidinhas, cada berçário tem sua forma aí de funcionar. Se a limpeza, a desinfecção está sendo feita com a frequência e com a forma correta. Então, além de ter tudo muito organizado, esquematizado, precisam ter as averiguações. Então, isso tudo entra na rotina do lactário também. Um outro ponto que eu quero falar aqui para vocês como a gente já falou, né? Quanto menos coisas ficarem entrando na escola diariamente, melhor. Por quê? Porque tudo que está lá dentro, a gente consegue ali se certificar que o protocolo está sendo feito de forma correta. O que vem de fora é muito complicado. A gente acha que as famílias estão cumprindo, estão fazendo certo, mas como é que você vai ter certeza disso? Tem que higienizar na entrada da escola, fazer desinfecção, enfim. Então, Lê, eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente sobre as mamadeiras. Qual é a sua sugestão como coordenadora para esse momento na Olha, reabertura? Como proceder? a minha sugestão enquanto utensílios, mamadeiras, bicos e pertences individual de cada criança é que fique na escola. Então, eu já trabalho nesse modelo. Então, por exemplo, as mamadeiras, os bicos, chupetas já ficam na escola e a gente vai Uhum. utilizando, esterilizando e conforme o uso, se está gasto, se precisa fazer a troca ou se a chupeta rasgou, a gente tem um meio de comunicação, que é um app eletrônico, onde a gente conversa com essas famílias para enviarem novos utensílios para a gente poder usar. A minha dica para as escolas que não têm isso como protocolo, agora é essencial que as mamadeiras e bicos fiquem na escola, porque a gente vai certificar que está sendo feita a higienização correta com o produto correto, tá? E aí, por exemplo, pensando-se em bebês que só usam ou só utilizam para refeição o leite. Então a gente tem que pensar em mais de uma mamadeira. Por quê? Por conta da esterilização. Às vezes não deu tempo de fazer, essa criança ainda não tem um tempo certo, ainda não está de 3 em 3 horas, está em livre demanda. E a gente precisa Sim. desse utensílio para poder fazer. Então, sempre é bom ter uma a mais. Então, eu sempre falo 2 mamadeiras, um copo de transição e a chupeta, se necessário, para você conseguir trabalhar numa rotina integral. Porque daí, por exemplo, vai ter uma pessoa especializada para o lactário ou não vai ter, mas nessa volta é legal que você pegue uma funcionária e treine ela. E daí a gente vai falando de treinamentos específicos. Então, por exemplo, na escola onde eu trabalho, eu tenho 2 enfermeiras que cuidam do lactário. Então, E elas só só um ficam no parênteses, lactário. rapidinho. Nesse momento, o ideal é treinar alguns, né? Porque se Sim, algum precisar se ausentar, outra que fica pessoa está doente. preparada. Sim, a gente tem que pensar em tudo. Todo mundo tem que saber fazer um pouco de tudo. Porque a gente Sim. não sabe. Às vezes pode ficar doente, pode se afastar, ou tem filho. Imprevistos acontecem. Então, assim, a escola que não tem a enfermagem, uma equipe da saúde para ficar no lactário e cuidar do lactário, eu vou treinar, então, uma pessoa para ficar ali. É legal que você tenha uma ou 2 pessoas para as funções, assim, para uma sempre suprir a ausência da outra e funcionar, a engrenagem andar. Então, eu aconselho os utensílios ficarem na escola, fazer a higienização correta com hipoclorito, que eu acho que você já falou um pouquinho, que é o que a gente Na utiliza outra também. live, né? Isso, que a gente utiliza também para fazer as esterilizações. E tomar só cuidado com essas crianças que só fazem a utilização do leite para ficar esperta na higienização das mamadeiras. Daí é legal fazer um controle, uma planilhazinha ou um lembrete de que essa criança vai mamar daqui 2 horas novamente, que precisa estar feito a higienização correta do utensílio. Mas a Sim. indicação e sugestão é que as escolas que não têm esse protocolo adotem. De conversar com as famílias, daí uma coisa de fazer uma reunião, mandar um comunicado, explicar esse novo modelo e tentar Uhum. mostrar que hoje o melhor é que a gente fique com os utensílios na escola. Eu Sim, é acho isso que mesmo. É isso mesmo. É é a minha reter ao sugestão. máximo, né? E se Sim, responsabilizar pelo que está lá dentro. sim. É,
É bem legal também frisar que mais de uma mamadeira por bebê, né, para dar certo esse Sim. esquema de esterilização, higienização. Então, só uma É mamadeira legal por falar da bebê não água. dá. Sim, é legal falar da água. Então, por exemplo, encheu o copo de água da criança, vai oferecer, a criança tomou, e aí eu deixei ali com a tampa, e depois eu vou oferecer de novo essa água para a criança. Ainda que o copo seja da criança, essa água precisa ser descartada. Eu ofereci uma vez, eu joguei a água fora, lavei o copo e vou colocar água e ofertar em outro momento. Não dá para deixar a água com a tampa fechada no copinho e depois servir em outro momento. Precisa ficar fazendo a troca sempre que for ofertar água para as crianças. Isso é muito importante. Sim. E agora eu vou entrar um pouquinho em relação à introdução alimentar, né? Eu acabei de ver uma pergunta aqui da Marcela falando que tem uma sala com crianças de 1 ano, que elas ficam na escola somente meio período. Qual a dica para oferecer lanche e mamadeiras? Eu, como nutricionista, acredito que não vai mudar o que já era. O que a gente precisa é estabelecer esses protocolos de higiene, de segurança. Mas em relação aos horários, ao que oferecer, a rotina é a mesma. A Não mesma. tem, não tem como a gente pensar em bebê e começar todo um desenvolvimento. A maioria dos bebês que ficam nos berçários ficam período integral, né? E já tem uma Existem os que rotina ficam meio estabelecida. período, enfim. Mas essa introdução alimentar é feita pelo berçário, né? Sim. Então não tem como a gente pensar em ter uma forma mais fácil. Não, não tem. Né? O que tem que organizar muito é que a higienização seja feita corretamente das frutas, legumes e verduras. Isso já foi falado na live passada. Então, como organizar essa entrada dos itens no berçário, como fazer essa higienização, como armazenar. Mas em relação aos grupos alimentares, sobre como oferecer, cada escola com o seu modelo de introdução alimentar, se é BLW, se é participativa, se é tradicional, seja qual for o modelo, é a mesma segurança alimentar de todos os alimentos oferecidos, porém com essa questão do distanciamento social, etc e tal, né? Nada pode mudar nesse caso. E eu ainda falo mais, que é aquilo que eu e a Letícia estávamos falando, fazer alguns sensoriais nos momentos das refeições, porque isso Vai contribui contribuir. muito para o desenvolvimento dos bebês, para o contato com os alimentos, para o conhecimento de texturas. Opa, desculpa. Para o conhecimento de texturas, de cores, enfim, de tudo que está relacionado com esses alimentos, né? Então, o que a Sim. gente precisa ter nesse momento é o cuidado em cumprir o protocolo. Ponto final. O restante, gente, é introdução alimentar. Não tem como trabalhar de outra forma. Você concorda comigo, Lê, Sim, como super. coordenadora? Não tem como, Super. né? Não tem como. O que vai mudar na introdução alimentar, e eu digo até mais, em adaptações, porque a gente vai receber alunos novos. E isso, o que muda nesse processo é a gente explicar para as famílias que é possível fazer e que junto à nutrição, junto com a coordenação, vai conseguir alcançar essa demanda e ser positivo. É possível fazer, mas dizer que a gente vai mudar o jeito de fazer uma introdução alimentar, não tem Não tem nem como. porquê. Não Não tem tem o porquê. porquê. É a mesma coisa, não vai mudar a rotina, não vai mudar cardápio, não vai mudar a refeição. O que, que a gente dá como sugestão, isso eu já conversei muito com a Bia nesse novo retorno, é a gente fazer um cardápio um pouco mais fácil. Porque as crianças, elas vão vir seletivas. As crianças hoje, em confinamento, em casa, a mãe acaba, liberando e deixando o que é mais fácil. E a gente entende, cada um tem as suas dificuldades. Então, as crianças, Sim. quando voltam, e bebês, eu nem falo tanto, mas para a educação infantil, isso muda, vira chave, É. assim. Então, para os bebês ainda é E mais quem fácil. quiser assistir nossa live de educação infantil vai ser dia 25, gente. Dia vinte e Semana que vem a cinco, gente vai gente, a falar gente vai tudo falar mais. de educação Mas infantil. os bebês, eles ainda vão voltar. Por exemplo, a turminha de 1 ano e meio, 2 anos, até 24 meses, pode ser que voltem mais seletivos. Então, o que, que a gente conversou, eu e a Bia, de fazer um cardápio mais tranquilo, mais fácil. Não pobre, mas não um cardápio tão elaborado para as crianças não ter, a gente não ter problema com essa parte que é tão importante, que é a alimentação. A criança ficar conosco 4, 6 horas e não se alimentar, isso é um problema.
Então, a gente tem que Sim, vir com um cardápio atrativo. Um cardápio sim, que eu sinta vontade de comer aquela comida toda que tá ali. sim. Então, E é isso um sim, momento com tudo muito novo, né? Quando a gente fala do sim, cardápio mais simples, é porque a sim. gente vai precisar se adaptar. Então, tudo para se tornar um hábito precisa de um tempo. Então, Tempo. como que a gente vai trabalhar com cardápios muito complexos, né? Com muita coisa mais complicada, num momento que a gente precisa aumentar a frequência de higienização, de desinfecção, de usar EPI, de trocar máscara, de lavar as mãos, que é tudo tão importante, né? Fica Sim. bem difícil. É, Eclair, vai ser eu dia 25 de setembro, às 18h30, uma live sobre educação infantil, onde a gente vai falar um pouquinho de protocolos, mas mais do retorno, bem assim, o que a gente está fazendo de berçário, mas específico para a educação infantil. Vai ser aqui mesmo no Ciesp. No Deia, CIESP. obrigada, obrigada. Que bom que vocês estão gostando da live. Ó, a gente tem mais 15 minutos, então vamos dar uma acelerada, porque a gente tem mais uns Sim, pontos importantes aí para falar. Uma atenção muito especial aos fornecedores, tá? Que entregam os alimentos na escola. Não adianta vocês fazerem todo o cuidado de higienização, tudo que está nos protocolos e fazer o recebimento de alimentos com fornecedores que nitidamente não estão cumprindo. Então, tenham muita confiança nas empresas que trabalham com vocês. A pessoa que vai fazer esse recebimento, que façam algumas averiguações, né? O estado que está o veículo, como os alimentos estão chegando, se a pessoa que está fazendo a entrega está usando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais necessários, a temperatura dos itens, as características sensoriais, mantenham o distanciamento social. Então, todo esse cuidado é necessário. Desinfecção na entrada da escola, só esse foco aí nos fornecedores, tá? Isso é bem importante. E uma outra coisa é, como a Letícia falou, as progressões dos bebês na introdução alimentar vão continuar. Então, todos os controles serão feitos. Um bebê vai entrar no nível 1 de berçário. Vai começar com introdução alimentar. Existe todo um acompanhamento necessário, né? Que todo mundo que está aqui de berçário sabe que é feito. Então, isso vai continuar, não tem como não fazer. Né? Então, todo esse olhar para a progressão, para tudo isso, vai ser mantido. E para finalizar, eu queria falar sobre refeição transportada. Tem muitas escolas, por exemplo, que tem mais de uma unidade, que é uma bem perto da outra, que tem uma cozinha central, que a partir dessa cozinha as refeições vão para as outras unidades. Isso pode se manter, não tem questão alguma. Só que existem caixas transportadoras que são específicas para isso, autorizadas pela vigilância sanitária, elas são térmicas, elas são de um material específico. Então, esse transporte, neste caso, tem que ser feito dentro dessas caixas, que vão precisar ser desinfectadas antes e depois de colocarem esses alimentos dentro, tá? Com álcool 70% ou outro produto aí liberado pela vigilância sanitária. Deixa eu entrar agora no próximo assunto. Deixa eu ver aqui. Então, a gente já falou sobre o controle de qualidade. Então, todas aquelas planilhas da nutrição, de temperatura de equipamento, de limpeza, de cocção, de tudo isso precisa ser mantido. Toda essa nova rotina, sem medo, com treinamentos prévios, para que todo mundo esteja tranquilo, consciente para esse retorno, para ter esse contato com os bebês. Falei das caixas para refeição transportada. Já falamos sobre as atividades sensoriais, né? Acho que está bem claro. sim, E aí eu queria falar sobre essa questão dos treinamentos específicos, né? Todos os manipuladores de alimentos precisam estar muito bem treinados. Não é só quem faz a comida, é quem mexe em lactário, é quem manipula leite materno, é quem ajuda a guardar a fórmula, é quem ajuda a oferecer a refeição para os bebês. Então, todos precisam estar treinados, cientes das novas determinações. Mesmo quando isso tudo passar, esses treinamentos são periódicos, né? Eles sempre precisam ser realizados para que todos estejam preparados, né, para a rotina de sim. E berçário. às vezes não vai ser um treinamento que vai resolver. Às vezes a gente vai ter que ter esse controle de fazer um treinamento, daqui 15 dias a gente fez uma observação, viu que está funcionando ok, não está funcionando, treinamento novamente. Acho que precisa estar muito atento enquanto a isso, porque não vai ser, gente, um treinamento que vai ser
necessário para a gente voltar nesse retorno. Eu gosto até de falar sobre aquilo que a gente já estava falando bastante, Lê, de além de treinar, fazer simulações. Porque depois que você treina e fala muito, você tem que fazer simulação, porque são nessas simulações que surgem dúvidas do cotidiano, né? Às vezes os funcionários levantam coisas que você fala, nossa, eu não pensei nisso. E são coisas tão simples que no dia a dia vai gerar dúvida. E mesmo depois de todos estarem preparados, quando as escolas reabrirem, pode ser que as estratégias tenham que ser mudadas. E tá tudo bem também. Porque às vezes a teoria é diferente da prática. E, sim, a gente acha que vai dar certo. A teoria de um protocolo, na teoria, é perfeito. Quando a gente chega ali na prática, meu Deus, como é que eu faço isso? Calma. A gente vai adaptando na medida do possível que possa ser adaptado. Por exemplo, a higienização das mãos não pode ser adaptado, tem que ser feito, é obrigatório, precisa ser feito. A utilização de máscaras precisa também ser utilizada. Então, tem coisas que a gente não consegue mudar, mas tem coisas na rotina que a gente pode tentar trazer o melhor e o mais fácil para os colaboradores. Acho que sempre a observação e a prática vai nos trazer respostas. Então, com certeza. Voltando, retornando, que a gente vai ver a prática e vai ver, não, preciso mudar aqui, Bia, dá para fazer isso? Será que dá para ajustar? Será que não dá para ajustar? E assim a gente vai conseguindo resultados positivos, que eu acho que esse é o que a gente quer, o resultado final, né? E a equipe envolvida que esteja em sintonia, né? A nutrição, com a coordenação, com a direção, com quem está na cozinha, com quem está no lactário. Presente. Todo mundo precisa ter uma relação boa para que funcione. E tá tudo bem se não funcionar, né? O que não dá para fazer é chegar lá e falar, tem que ser assim. Né? Não dá para deixar as pessoas apavoradas e chegar lá... As pessoas já estão apavoradas com esse novo Isso não retorno. funciona, né? Se a gente vir com pressão, aí acabou, a gente não vai conseguir. Então, a gente, em primeiro lugar, e eu acho que é principal, eu tenho certeza que a gestão estando presente, junto, acompanhando, funciona. Funciona super bem, porque você passa segurança para eles. E quando você passa segurança, o trabalho fica em harmonia, porque daí o cliente está feliz, os funcionários também e seguros, e a gente consegue levar tudo isso de uma forma mais harmoniosa. E quantas vezes, por exemplo, eu não trouxe sugestões para a Letícia, né? Eu atendo o berçário, a escola que ela trabalha, né? E ela falou, não, isso não vai dar para fazer. Não é possível. Sim. Ou ela falou alguma coisa que eu falei, não, isso não vamos arrumar outra forma. E aí, juntas, a gente vai vendo aí uma forma que atenda, só que seja possível, né? Sim. Vou falar rapidinho agora, a gente tem mais 7 minutos. Então, eu vou só finalizar falando sobre a documentação administrativa da nutrição. Existe a pasta da nutrição, que é do controle de qualidade, que fica dentro da cozinha e de lactário. E existe a pasta administrativa da nutrição, que tem que ficar na direção da escola. É uma pasta muito solicitada em fiscalizações de vigilância sanitária, de fiscalização de ensino. Hoje é muito comum que esses documentos sejam solicitados, tá? Então, tem vários que são exigidos por lei. Só que eu vou listar aqui para vocês quais que não podem de jeito nenhum estarem atrasados na reabertura da escola, tá? Então, calibração dos termômetros, que a gente vai usar para fazer a aferição de temperatura de equipamentos, de preparação de alimento, enfim. Esses termômetros precisam estar calibrados e a calibração do termômetro tem que estar documentada e ela dura 1 ano. Controle de pragas é semestral, limpeza da caixa d'água é semestral, laudo de potabilidade da água, gente, isso é muito importante. Ele é um documento semestral. No protocolo do governo está falando que é obrigatório que os berçários e escolas ofereçam água potável para as crianças. Isso já era obrigatório antes, mas agora essa determinação está sendo muito clara. E como que a gente comprova que a água é potável? Fazendo o laudo de potabilidade da água. Existem empresas que fazem isso. Então, é muito importante tirar a água da saída da caixa da água, da torneira utilizada na cozinha e no lactário, que são usados para fazer alimentos, que entram em contato com alimentos, e nos filtros que as crianças tomam água.
tá? Nesse laudo vai sair que a água está apropriada para consumo humano e que está potável. Todos os produtos de limpeza utilizados em berçários, escolas, educação infantil, precisam ser para uso comercial. As empresas que fornecem esses produtos precisam estar registradas na vigilância sanitária e cada produto que elas fornecerem para vocês tem uma FISPIC, que é o nome de uma ficha técnica, tá? Então, dentro dessa pasta da nutrição, todos os produtos precisam estar lá com as fichas técnicas, falando para que serve, como usar, os EPIs necessários, os cuidados necessários. Então, principalmente esses novos produtos para reabertura também estarão junto nesse monte de documento dos produtos de limpeza. Exames médicos para manipuladores, que é o atestado de saúde ocupacional, são exames semestrais, isso todos já fazem, né, comum. Só que tem os exames complementares para os manipuladores, que é o hemograma, coprocultura e coproparasitológico. Esses precisam ser feitos anualmente. É muito importante que isso esteja em dia também, tá? Para reabertura. Para quem tem ar-condicionado, gente, a gente sabe que a orientação é que os ambientes estejam aí ventilados, com o ar circulando naturalmente, mas salas arejadas, mas se for necessário um ar-condicionado, que seja feita a troca dos filtros e a higienização do equipamento a cada 6 meses. E a empresa responsável vai entregar um certificado, tá? E isso vai estar na pasta da nutrição, se for dentro de cozinha e refeitório. PPRA e PCMSO são documentos anuais. E como eu falei para vocês, existem vários outros documentos exigidos, tá? Mas eu frisei esses, porque eu acho que de forma alguma vocês podem reabrir sem esses documentos estarem em dia. Lê, você quer finalizar falando sobre a pedagogia com a nutrição? Eu acho que, para finalizar, primeiro agradecer todo mundo que participou e dizer um pouquinho que a coordenação junto com a nutrição vai ser mais um reforço nas escolas, assim. Para que os protocolos sejam cumpridos e feitos através de treinamentos, de controle de planilhas, atuando junto, trabalhando em parceria, os resultados certamente serão positivos. É uma parceria mesmo, assim, a gente precisa se unir cada vez mais e as escolas que têm a oportunidade de ter uma profissional que acompanhe, que fiscalize, que seja parceira de verdade, vai funcionar muito bem. E com isso a gente traz segurança para os nossos funcionários, para os nossos clientes e mantém a nossa escola com saúde saudável. E os nossos funcionários também, que eu acho que isso é importantíssimo nesse novo e na nossa rotina, né? Não é só porque agora a gente está em pandemia que a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Isso é sempre, na verdade. A gente precisa trabalhar, sim, com cuidado maior, mas eu acho que esse cuidado, esse zelo, esse carinho, essa parceria, essa união precisa ser diário, precisa ser em tempos normais, sem ser pandemia. Que aí funciona, é aquilo que a gente falou na outra live, é trabalhar com amor, é colocar dedicação naquilo que a gente faz e acreditar que a gente faz o melhor. Sim. Eu acho que, para finalizar, isso, né? Nutrição, pedagogia e amor. Com certeza. É o que faz funcionar. E muita calma. Tá todo mundo muito ansioso, né? De quando vai ser esse retorno, se vai ser, se não vai ser, uma hora vai ser. E aí a gente precisa estar muito ciente, preparado, né, para esse momento. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Dia 25, como a gente falou, vai ter uma live específica para educação infantil, às 18h30, aqui no Instagram do Ciesp também. A gente vai falar de crianças. De seletividade, essa coisa toda que vai ser bem complicada. Uma hora vai ser pouco. Teve verdade. Alguém que falou aqui das famílias, eu acho importantíssimo e a gente vai colocar super em prática a comunicação com os pais, tá? Então, a comunicação com os pais tem que ser assim, presente, eles têm que estar dentro da escola para saber e ficar seguro que o filho dele, o bem maior, está sendo cuidado e com muito carinho e amor. Quem sabe uma comissão de pais para acompanhar isso mais de perto e passar o recado para a turma inteira, né? Cada escola vai se organizar como der.
Bom, pessoal, eu sou a Beatriz, da Nutri-Escolar. Quem quiser conhecer mais o trabalho, o Instagram é @Nutri-Escolar. A Letícia também. Eu sou Letícia, pedagoga. Quem quiser me conhecer, ver um pouquinho do meu trabalho, @lepedagoga neurociências. E daqui a pouco, na nossa live do dia 25, a gente vem com mais surpresas, né, Bia? Isso, com certeza. Obrigada pela participação de todos. Vem com a gente, que tem muita informação boa, importante para passar para vocês. Muito Beijo, obrigada. Obrigada, Lê. Boa noite, obrigado, Bi. Tchau, tchau. Tchau.